Pessoal, um dos maiores medos dos investidores de um modo geral de fundos imobiliários é investir seu dinheiro em ativos que a longo prazo não vão trazer uma boa rentabilidade. E isso é totalmente compreensível, já que quando você começa a investir, seu objetivo a longo prazo é ter uma boa rentabilidade e ver seu patrimônio crescer cada vez mais. Porém, nem todos os fundos imobiliários atualmente têm entregado uma boa rentabilidade para os seus cotistas. E tem aqueles ativos que muitas vezes são arriscados. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui 3 fundos imobiliários de papel que são bons e que você pode investir sem medo. Por qual motivo você pode investir sem medo? Porque historicamente esses fundos imobiliários se mostraram ser muito bons, eficientes, se desempenharam muito bem no decorrer do tempo, especialmente em fases ruins. Então isso nos passa uma maior tranquilidade, uma maior segurança na hora de investir nesses ativos. Então fique comigo até o final do vídeo para você descobrir quais 3 fundos imobiliários são esses que você pode investir com tranquilidade. Antes de irmos para o assunto principal, peço aí você que está assistindo esse vídeo para poder participar da nossa live no dia de hoje, terça-feira, dia 10/9, e essa live vai acontecer às 19h30. Então, se possível, não deixe de participar dessa nossa live no dia de hoje, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo imobiliário é o HGCR11. Atualmente está sendo negociado aqui próximo dos R$ 102,00, tem o dividend yield de 11,38%, P sobre VP de 1,02, liquidez média diária aqui de 2,40 milhões. Se descermos aqui, pegando a sua cotação ajustada, que ele calcula a valorização do ativo juntamente com seus rendimentos, podemos ver como esse ativo se recuperou muito bem da crise mundial de saúde que ocorreu aqui no início de 2020 e observem como ele se valorizou bastante, além aqui dos rendimentos que ele pagou no decorrer desse tempo. Além disso, ele é um fundo grande, tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão de reais. E seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 95 centavos por cada cota. Por ser um fundo de papel, sempre tem essas oscilações, porém ele sempre paga aqui bons rendimentos. Esses fundos, pessoal, que eu vou mencionar, são muito eficientes. Aqui mesmo a gente pode ver o seguinte, que esse fundo, vez por outra, ele consegue gerar um resultado superior ao valor que ele distribui. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse último mês de julho. Ele gerou essa receita, porém distribuiu aqui essa receita, então gerando um resultado maior do que ele distribui. E aqui a gente pode ver o resultado acumulado todos os meses, desde agosto de 2023, que ele sempre tem um resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas. Então, naqueles períodos que ele passa por uma situação de uma receita menor, ele usa esse resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Então, apesar de ser um fundo de papel, não tem aquelas altas oscilações com respeito aos dividendos que ele paga aos seus cotistas. Por ser um fundo de papel, seu foco principal são aqui os CRIs, e podemos notar que ele tem excelentes devedores. Almeida Júnior, Grupo Pão de Açúcar, Léo Madeiras, o Açaí, Shopping Iguatemi, a JSL, que é uma empresa de logística. Então ele tem bons devedores, além de não ter concentrações, já que ele minimiza assim os seus eventuais riscos. E outro ponto interessante é que ele usa aqui os 2 indexadores nos seus investimentos em CRIs. Ele usa em especial o índice PCA na maioria dos seus CRIs, 72%, porém também usa aqui o índice CDI, em aproximadamente 28%, nos seus CRIs. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição setorial, no caso, o setor de atuação dos seus devedores. E são excelentes setores que atualmente os seus principais devedores atuam. Podemos notar aqui, segmento de logística com 35%, que é um segmento muito bom. Segmento de varejo também, com 38%. Segmento residencial, com 20%. As suas taxas dos seus CRIs também podemos notar que são taxas relativamente seguras, IPCA mais 7,8%, também CDI mais 3,6%. Não são aquelas taxas elevadas que geralmente traz um risco maior das suas operações. Além disso, como eu havia mencionado, o PL que ele tem em cada um dos seus ativos são pequenas. Então ele é bem diversificado e essa diversificação ela minimiza aí eventuais riscos que o fundo ele poderia estar correndo. O segundo fundo, pessoal, é o PLCR11. Não é um fundo grande, provavelmente por isso não é valorizado, porém é um ativo muito bom, que vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar. Atualmente está sendo negociado aqui próximo dos R$ 85,00, dividend yield de 11,27%, VP de 0,92, então está com desconto. E se pegarmos aqui a sua cotação dos últimos 5 anos,
A sua cotação ajustada, como eu mencionei, leva em consideração o preço de cotação do ativo juntamente com os rendimentos que ele pagou no decorrer do tempo. E observe nos últimos 5 anos como esse fundo se recuperou muito bem da crise mundial de saúde. Então se mostrou ser um ativo eficiente, entregando bons rendimentos para os seus cotistas. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 193 milhões de reais, como eu mencionei, é um ativo pequeno, porém eficiente, e seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 75 centavos por cada cota. Por ser um fundo de papel, como eu já mencionei, sempre tem essas oscilações, né? Depende aí dos seus indexadores. Atualmente esse fundo ele conta aqui com 43 operações CRIs. Podemos notar também que esses CRIs, 70% deles estão indexados ao índice IPCA e aproximadamente aqui 30% indexado ao índice CDI. Além disso, podemos notar que sua taxa média de aquisição são muito boas. IPCA mais 5,98% e CDI mais 2,72%. Então isso traz assim uma maior segurança ainda. É um fundo também que geralmente gera um valor maior do que distribui, né? Podemos notar que o mês de agosto de 2024, o fundo ele gerou 1,6 milhões de receita e distribuiu 1,5 milhões. Então gerou um resultado maior do que o valor que distribuiu para os seus cotistas. Aqui podemos ver o setor de atuação dos seus devedores, então são setores bons também, né? Corporativo, residencial, shopping, que são setores mais tranquilos. E se descermos aqui, podemos ter a noção de quem são alguns dos seus devedores. Podemos notar que são empresas boas, né? Temos aqui o Correios, o Shopping São Gonçalo, Grupo Mateus, Almeida Júnior também, a Souza Cruz, a Empresa Azul, a JSL, que é uma empresa de logística, a construtora MRV. Então são empresas boas que ele tem aqui como devedor. E também podemos notar que ele é bastante diversificado. Se descermos aqui, deixa eu aumentar aqui, podemos ter uma noção maior. Deixa eu procurar aqui com respeito ao seu PL aqui. O que ele tem maior exposição atualmente é de 4,47%. Então é um ativo bastante diversificado e isso minimiza eventuais riscos. Geralmente, pessoal, ativos, fundos de papel que são mais seguros, ele vai prezar muito pela diversificação. Ele não vai ficar concentrando seus investimentos. Diferente de fundos arriscados, né, que geralmente concentra seus investimentos com o objetivo de tentar ter uma maior rentabilidade. Então, o PLCR11 no decorrer do tempo se mostrou ser um fundo bastante eficiente e que vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar e, quem sabe, investir. E por último, pessoal, temos aqui o KNCR11, que atualmente está sendo negociado a R$ 105,56, dividend yield aqui de 11,40%. Perceberam que a rentabilidade desses três fundos que eu mencionei estão bastante parecidas. Seu VP atualmente está de 1,05, tem uma liquidez excelente, superior a 12 milhões, e aqui podemos notar, no decorrer dos últimos 5 anos, como esse fundo se recuperou muito bem da crise mundial de saúde e se valorizou, além de pagar bons rendimentos para os seus cotistas. Atualmente, esse fundo tem um patrimônio aqui de 7 bilhões de reais, é um dos maiores fundos imobiliários que atualmente existe na Bolsa de Valores, e seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 95 centavos por cada cota. Aqui no relatório gerencial podemos notar o seguinte, que diferente dos outros fundos imobiliários que eu mencionei, ele só usa aqui o índice CDI como seu indexador e ele tem uma taxa média aqui de CDI mais 2,43%, que é uma taxa pequena, então a segurança que ele transmite é muito maior. Sempre lembrando, menor a taxa, menor o risco nas operações. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte também, pessoal, com respeito aqui ao setor de atuação dos seus devedores. Então ele tem setores aqui excelentes, escritórios com aproximadamente 56% dos seus devedores com atuação nesse segmento, shopping também, muito bom, residencial e também logístico. Então mostra assim que os devedores têm atuações em segmentos relativamente mais seguros. Além disso, é um fundo que geralmente consegue entregar aqui um rendimento muito bom para os seus cotistas. Aqui no mês de agosto ele gerou aqui 94 centavos por cada cota e entregou 95 centavos por cada cota. Então, durante esse mês, ele gerou uma receita um pouquinho menor do que o valor que ele distribuiu. Porém, em outros meses, ele consegue gerar um resultado bem melhor. Por isso que atualmente ele tem aqui uma reserva acumulada de 21 centavos por cada cota. Então, ele vai usando esse resultado para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Aqui a gente pode ver todos os ativos que atualmente o KNCR11 ele tem. Podemos notar que ele tem bons devedores, como a empresa JHSF Malls, Almeida Júnior também ele tem. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver outras empresas também, alguns shoppings que atualmente ele também investe. E além disso, assim como os outros fundos que eu mencionei,
ele não tem concentração. O ativo que ele tem um PL maior é nesse primeiro que eu havia mencionado, que ele tem aqui 5,2% do seu PL atual. E para um fundo de 7 bilhões em patrimônio, 5,2% é relativamente pequeno. Então, como eu havia mencionado, fundos de papel relativamente seguros, eles prezam bastante pela diversificação, que é uma maneira do fundo ele diminuir e minimizar os riscos das suas operações. Beleza? Então, pessoal, eu citei aí 3 fundos imobiliários de papel que, pelo menos na minha visão, são os melhores para se investir no momento. Tem boas gestoras, são fundos relativamente seguros, com taxas muito boas, taxas que não são arriscadas, então é mais difícil algum dos seus devedores dar algum tipo de calote. Não quer dizer que isso nunca possa acontecer, não é esse o caso, né? Calotes sempre podem ocorrer, porém são bons devedores relativamente seguros que dificilmente vão dar alguma dor de cabeça aí para esses fundos imobiliários. Dessa maneira, são fundos que você pode investir sem medo, que historicamente tem um bom desempenho e traz uma boa rentabilidade para os seus cotistas, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.